Cara, não é de hoje que eu falo com vocês que, pelo menos na minha opinião, o nível técnico, aquilo que o Mano Menezes poderia fazer no Fluminense, já chegou no limite. Pra mim, ele já chegou no limite técnico. O Fluminense não consegue passar disso com ele. O jogo hoje contra o Vitória foi basicamente o reflexo disso. O Vitória entrou no primeiro tempo jogando melhor que o Fluminense. A gente vai falar dos dois pênaltis aí, um anulado, o outro pênalti validado, e o Fluminense toma o segundo gol ali por conta de um pênalti inexistente. Vamos falar sobre isso depois, mas primeiramente vamos falar aqui sobre Mano Menezes, sobre como o Fluminense se comporta com o Mano Menezes à frente do time. Para mim, é o que eu disse, o Mano Menezes, e venho dizendo isso aqui ao longo do tempo, tá? Quem acompanha aqui no canal sabe que eu não tô falando isso porque o Fluminense perdeu o jogo de hoje. Para mim, tecnicamente, o Fluminense do Mano Menezes já chegou no seu ápice e a gente não tem como esperar mais do que isso. Isso não é aqui uma crítica ao Mano Menezes por conta de não gostar do trabalho dele ou de qualquer outra coisa do tipo. É uma análise que eu venho fazendo há algum tempo já. O Fluminense com o Mano Menezes, ele joga vencendo os jogos que são possíveis de vencer, marcando ali os pontos onde não tem como vencer, o Mano Menezes vai lá, joga para poder pelo menos empatar, arrancar um ponto, mas de modo geral a gente não vê um Fluminense ambicioso com o Mano Menezes no comando. Essa que é a verdade, a gente não vê um Fluminense que no jogo de hoje, por exemplo, poderia ter vencido, poderia ter ido para cima, poderia ter buscado resultado. O Fluminense fez o 1-1 ali, já se contentou com o resultado, isso já ficou nítido que em campo a intenção era sair dali sem perder o jogo e acaba perdendo aí a oportunidade de fazer mais 3 pontos, jogando contra um time que é inferior, que está abaixo na tabela, numa zona de rebaixamento que há pouco tempo a gente também estava lá e sabe que ainda não se livrou totalmente, que ainda falta muito para o Fluminense poder dizer que está livre do rebaixamento. Na verdade, matematicamente a maioria dos times não está, mas o que eu estou querendo dizer é, o Fluminense mais uma vez perdeu uma oportunidade e mais uma vez jogou da maneira como eu espero que o Fluminense do Mano Menezes vai jogar. Sinceramente eu não espero nada diferente. Quem acompanha aí sabe a minha opinião. Já gravei um vídeo aqui, se não me engano tem uns 2 meses já, falando que no ano que vem o Mano Menezes não pode ser técnico do Fluminense. E eu tenho certeza que o Fluminense não vai cair no Campeonato Brasileiro, também por conta do trabalho bem feito que o Mano Menezes está fazendo. E aí pode até parecer contraditório. Eu estou uma hora criticando a maneira como o Fluminense joga e outra hora dizendo que é bem feito. A questão é bem feito dentro daquilo que pode se esperar do Mano Menezes. Ele vai pontuar quando é possível, ele vai conseguir ter um time que faça uma campanha acima da zona de rebaixamento, ele vai conseguir. O Fluminense tem elenco para isso, o Mano Menezes é um técnico experiente, está jogando ali de uma maneira, na maioria das vezes, muito conservadora, muito característica dele, se defendendo bem. O Fluminense era um time defensivamente muito frágil, ele conseguiu corrigir isso. Tudo isso a gente sabe, tudo isso é válido a gente dizer. Mas a verdade é que, tecnicamente, a gente não vai conseguir ver nenhuma evolução mais. E isso me preocupa. Não para o campeonato de 2024, que a gente sabe que cada vez está mais perto do Fluminense conseguir se livrar aí do rebaixamento, que em algum momento foi dado praticamente como certo. O Fluminense chegou a ser lanterna ali absoluto com 7 pontos em mais de 10 jogos, e com certeza o Fluminense vai permanecer na Série A, mas eu não quero, sinceramente, o ano que vem ver o Fluminense jogar dessa maneira. Dessa maneira, o Fluminense não consegue nada além de ser um time mediano, um time de meio de tabela, um time que vai fazer ali o feijão com arroz e vai jogar jogos sem empolgar, porque é muito diferente você ver um time que joga dessa maneira aí do Mano Menezes, mas que tem um elenco extremamente forte, um elenco extremamente equilibrado, extremamente qualificado. Durante muito tempo, por exemplo, as pessoas criticaram o Abel Ferreira por jogar dessa maneira. Falavam que o Palmeiras era um time reativo, jogava por uma bola, jogava no contra-ataque, uma série de coisas que falaram no passado. Mas ele tinha um time equilibrado, um time muito bom e conseguia construir os resultados. O Fluminense não tem esse elenco para isso. Então o Fluminense, quando conseguir jogar por uma bola ali, ou conseguir fazer um jogo morno, ou conseguir jogar com um adversário mais fraco, vai conseguir o resultado. Quando o adversário for um pouco mais forte, ou tiver um pouco mais disposto a vencer, como foi o caso do Vitória hoje, fica difícil para o Fluminense. E é por essas questões que, na minha opinião, o Mano Menezes não tem que ser o técnico do Fluminense no ano que vem. Agora, é claro que a gente não pode, por conta do desempenho ruim que o Fluminense teve hoje, deixar de falar aqui das questões de arbitragem. O primeiro pênalti é totalmente inexistente. O jogador do Vitória se joga ali na área, o Thiago Santos fez um contato mínimo com ele ali, e até por isso o juiz anulou esse gol depois de ter ido ao VAR, porque em campo o juiz deu o pênalti.
E o segundo pênalti ali, esse validado, onde o Fluminense toma ali o segundo gol, é um outro lance ridículo. O Lima basicamente não encosta no jogador, na verdade ele até encosta no jogador do Vitória, mas se você vê o lance, a bola tá lá na frente, o jogador busca contato com o Lima, o pé bate um com o pé do outro ali, o jogador cai, o juiz dá o pênalti e o Fluminense toma aí o segundo gol. A arbitragem à parte, a gente sabe que a arbitragem no Brasil é um tema muito complicado de se falar, porque não é contra o Fluminense. Eu não acredito que o cara sai da casa dele e decide hoje falar, olha, hoje eu vou prejudicar o Fluminense. Acho que não é isso que aconteceu. De modo geral, toda rodada a gente tem problema com o Fluminense, com uma série de outros times. A arbitragem ela é ruim, essa que é a verdade. Não só no Brasil, tá? Que a gente costuma falar que tem a mania de falar que no Brasil tudo é sempre pior. A liga é muito ruim, a arbitragem é muito ruim. Mas não, isso acontece em outros países também. A gente vê erro na La Liga, a gente vê erro na Champions League, na Liga Italiana, na Liga da Alemanha, lá na Bundesliga. Isso acontece no futebol. Talvez a do Brasil seja os casos mais gritantes aconteçam aqui no Brasil. A favor e contra o Fluminense, tá? Porque a gente sabe que também tem erro a favor do Fluminense. A gente está falando aqui de erro de arbitragem e que isso acontece no futebol brasileiro. Mas o que eu estou querendo dizer é que por conta do mau desempenho do Fluminense no jogo de hoje, a gente vai deixar de falar de arbitragem e ignorar esse fato. O Fluminense foi prejudicado pelo erro de arbitragem, a gente deveria ter saído ali pelo menos com um empate, que para mim nem merecido foi. Para mim o Vitória, na maioria da partida, na maior parte do jogo, jogou melhor que o Fluminense, teve mais vontade de vencer do que o Fluminense, e talvez seja isso que mais incomode, a falta de vontade do Fluminense de vencer, a falta de iniciativa, a falta de protagonismo, e isso, eu já falei uns 2 vídeos atrás, né, que isso me deixa agoniado aí na maneira como o Mano Menezes faz o time se comportar em campo, não só com o Mano Menezes, no finalzinho ali de Fernando Diniz também a gente viu o Fluminense muito jogando assim, sem protagonismo, sem vontade de vencer, sem atitude. A gente está vendo isso com o Mano Menezes também recorrentemente, apesar de ter resultados infinitamente melhores, mas não é por conta desse mau desempenho que a gente vai deixar de falar de arbitragem. Mas é isso, em síntese, o Fluminense hoje foi o Fluminense ali que eu espero que com o Mano Menezes aconteça. Uma hora a gente vai estar construindo resultados sem jogar tão bem assim, e isso acaba às vezes iludindo o torcedor. O torcedor tem que ficar muito esperto para não ir na cabeça aí de influenciador, porque influenciador é assim. O que eu acompanhei aí, que eu venho acompanhando? Alguns canais tinham, por exemplo, um certo ranço aí com o Fernando Diniz. Então, quando o Mano Menezes assumiu, qualquer empate, qualquer resultado mínimo que fosse, o cara vende a ideia como se o resultado fosse maravilhoso e o trabalho do Mano Menezes fosse infinitamente melhor. Cara, não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que estava ruim com o Fernando Diniz, mas o fato de ter conseguido bons resultados, e aí bons resultados que eu digo na essência de resultado mesmo, a apresentação em campo não, mas resultado, pontuação com o Mano Menezes a gente conseguiu, o cara vende a ideia como se o Mano Menezes fosse um gênio do futebol para tentar aumentar a resistência que o torcedor criou com o Fernando Diniz no passado. E aí eu não estou aqui defendendo o Fernando Diniz, poderia ser com outro técnico. Por exemplo, eu vi fazerem isso um pouco às vezes com o Odair Hellmann, que teve bons resultados aqui. Às vezes eu vejo acontecer com um jogador, vejo, por exemplo, muita gente falar mal do Martinelli, falar mal do Lima, falar mal do Guga, por exemplo, mas por conta de uma análise mais pessoal, sem fazer a distinção do que o cara está apresentando ou não em campo. O Martinelli, por exemplo, na minha opinião, é um jogador assim, dentro da média aí do futebol brasileiro. Às vezes ele não está num dia muito bom, mas é o que acontece com todo jogador, mas eu vi já muitas vezes acreditarem determinados resultados, determinadas situações ao Martinelli, a mesma coisa com o Lima, a mesma coisa, eu já vi, por exemplo, numa semana o cara falar muito mal do Keno e na outra semana falar muito bem, o mesmo canal, o mesmo influenciador. Então a melhor coisa que você pode fazer é tirar as suas próprias conclusões. É difícil ficar indo na cabeça e na ideia de determinados canais, determinados influenciadores, jornalistas aí. Às vezes o cara tem o canal e é jornalista ao mesmo tempo, mas você deve saber de quem que eu estou falando, dos canais que eu estou falando. Tire as suas próprias conclusões para que você não seja influenciado e às vezes não seja injusto com o jogador, com o técnico, com o dirigente, ou com o que quer que seja. Não estou defendendo ninguém aqui não, tá? Estou dando a minha opinião e vendo o que eu vejo acontecer por aí e vendo quem eu percebo que está influenciando ou dizendo que está influenciando
a opinião do torcedor. Inclusive, às vezes, se autodeclarando ali quase que um representante da opinião do torcedor, como se a opinião do torcedor fosse uma só. O Fluminense tem lá seus milhões de torcedores, cada pessoa pensa de um jeito, eu vou pensar de um jeito, você vai pensar de outro. Vai ter gente que vai achar que falar que o trabalho do Mano Menezes, por exemplo, né, é um trabalho ruim, né, que na minha opinião, não é que eu tô falando que é ruim, tá? Eu acho o Mano Menezes um técnico sem protagonismo. Mas às vezes eu falar isso você pode pensar totalmente diferente, pode discordar. E isso é natural, a gente está aqui para discordar mesmo, para ter opiniões diferentes. A questão é que eu não posso me colocar como representante da torcida e falar assim, o torcedor pensa assim. Não, cara, eu penso assim, você pensa diferente, você tem que dar a sua opinião. Inclusive, deixa aqui seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também, fala o que você pensa. Mas é justamente sobre isso que eu estou falando, sobre os canais se colocarem aí como representantes da opinião da torcida como um todo. Se nem a própria torcida, ela é unânime nas coisas que pensa, né? A gente tem, graças a Deus aí, uma torcida que é democrática. Você vai ter torcedores que pensam das mais variadas maneiras aí, torcedor que é muito a favor do Mano Menezes, torcedor que é muito a favor do Fernando Diniz, até hoje tem torcedor que gostaria que ele tivesse no time ainda. Isso é natural, a discordância ali é natural, mas que todas as opiniões sejam respeitadas e que todo mundo queira ali o bem do Fluminense, e assim as coisas vão caminhando. Se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, e se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.